Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, está escrito assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 1, versículo 14, vai dizer que estavam ali reunidas cerca de 120 pessoas. O que me chama a atenção nesse texto é que ele diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos? Está se referindo aos discípulos de Jesus. Ora, todo é um número completo. Quando eu digo que todos estão presentes, eu estou dizendo que não falta mais ninguém. E a Bíblia está dizendo que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles ouviram o som como de um vento impetuoso e veemente que encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Novamente vai repetir que todos estavam presentes e que todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, os evangelhos vão narrar que uma grande multidão seguia Jesus. Só na multiplicação dos pães foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A multidão sempre estava seguindo Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue foi tocar em Jesus, havia ali uma multidão. Mas agora nós estamos no momento em que Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e ele ressurreto, ele aparece na Galileia para os discípulos e diz que não muito depois desses dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai. Então Jesus deixou uma ordem para que eles esperassem. E esperar é algo difícil. O ser humano, ele não tem paciência para esperar. Então, de uma grande multidão, provavelmente muitos desistiram, porque o Pentecostes aconteceu 50 dias depois. Jesus, mesmo após ter ressuscitado, a Bíblia diz que ressurreto ele ainda andou na cidade, ele apareceu para 500 discípulos, ele apareceu para Simão. Depois veio o dia de Pentecostes, foi a festa da colheita. Mas percebam que no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que só havia naquela sinagoga, naquele cenáculo, naquela casa, 120. De uma grande multidão que seguia, só 120 estavam esperando. A festa na cidade era grande, haviam várias nações reunidas naquela cidade. A cidade estava em festa, mas 120 abriram mão da festa e ficaram ali esperando a promessa. E de repente, eles começaram a ouvir um som, como de um vento impetuoso e veemente, que encheu aquele lugar, e todos. Deveria estar escrito assim, e alguns, porque era uma grande multidão que seguia Jesus. Mas está escrito que alguns, não, está escrito todos. Todos, não falta mais ninguém. E por que não está escrito alguns? Porque esses todos são aqueles que obedeceram. São aqueles que ficaram ali esperando a promessa. Quem desistiu da promessa não fez parte desse conjunto, um conjunto completo de 120 pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que
fez parte da multidão que se diz cristão, fez parte da multidão que um dia aceitou a Jesus, fez parte da multidão que frequentou uma igreja, mas não teve paciência de perseverar, de continuar, e saiu do conjunto. Não está mais contido no propósito, na palavra de Jesus, na obediência. E só 120 ficaram na palavra. Só 120 obedeceram literalmente ao que Jesus disse. E agora, depois que o Espírito Santo desce sobre eles, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, agora Pedro manda que abram a porta. E havia do lado de fora uma grande multidão curiosa para saber o que estava acontecendo naquela casa. E ali Pedro começa a pregar e dizer: nós não estamos embriagados como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é a promessa de Deus. Ele disse por meio do profeta Joel que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Naquele dia de Pentecostes começou os últimos dias. Ali foi o primeiro dia dos últimos dias, porque Deus disse por Joel: nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito. Então começou ali os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, que começou no dia de Pentecostes, e Deus derramou ali o Espírito Santo sobre aqueles que ficaram esperando a promessa. E 3.000 almas, ouvindo a pregação de Pedro, se renderam, aceitaram a Jesus. O que isso quer dizer? Que Deus começou a formar um novo povo através daqueles que ficaram na obediência. Aquela grande multidão que seguia Jesus, porque via os milagres, pelo interesse de ver pão sendo multiplicado, ficou para trás. Não foram mais lembrados. Eu queria até que alguém me dissesse aí: cadê aquela grande multidão que seguia Jesus na multiplicação dos pães, que iam de barquinho para o outro lado para ver Jesus? Aquela grande multidão que estava ali quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Mas agora a Bíblia vai narrar que 3.000 almas vão aceitar ao Senhor. Depois, mais 2.000 almas ouvem a palavra dos apóstolos. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor vai prevalecendo. Os apóstolos saíram pregando a palavra e Deus cooperava com eles, operando sinais, prodígios e maravilhas. Uma nova geração que surgiu daqueles que ficaram esperando a promessa, daqueles que ficaram na obediência. Nós temos nos dias de hoje vários tipos de denominações. Pessoas que se reúnem uma grande multidão se dizendo serem cristãos. Mas Jesus, ele disse: esquecer do reino. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Existem alguns que estão crendo e esperando esse dia. Quando Gideão precisou ir para a guerra, de 32.000, Deus disse: tem gente demais, só ficaram 300. Da grande multidão que seguia Jesus, só ficaram 120. Jesus vai voltar. Ele disse: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu virei outra vez. Ele vai voltar. Nós acreditamos que os sinais estão aí em toda parte. Jesus está voltando. Mas tem gente demais, né? Cadê a grande multidão? Tem pessoas que não lembram mais das promessas do Senhor, não acreditam mais. As pessoas estão com a cabeça voltada para a terra, para as coisas da terra, coisas que vão perecer. Poucos estão se voltando para as coisas do alto. Jesus está voltando. Você está esperando por essa volta? Você está preparado para esta volta? Não é estar se preparando, é estar preparado.
porque o arrebatamento, ele acontece a qualquer momento. A volta de Jesus virá para o seu povo, vai ser antecedida pelo arrebatamento da igreja, que vai ser um forte sinal para os judeus. Você faz parte do povo do arrebatamento? Você faz parte dos 120 que ficam esperando a promessa, ainda que tenha que abrir mão da festa. Amados, havia uma festa muito grande, uma festa tradicional, a festa de Pentecostes. Mas 120 abriram mão. 120 se santificaram, porque a igreja é um povo tirado para fora. A eclesia, ou eclésia, como preferirem chamar, é um povo tirado para fora, é um povo separado, é um povo santo. 120 ficaram reunidos com os apóstolos. E de repente vai acontecer o arrebatamento. É não abrir e fechar de olhos. Você está esperando? Eu não sei quantos subirão dessa vez. 300 foi para o Gideão, 120 em Pentecostes. Porém, a Bíblia diz que muitos foram chamados, poucos serão escolhidos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.